Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre o referendo na Itália, o referendo que acabou por derrubar o primeiro-ministro Matteo Renzi. Nós vamos ter a participação da deputada Renata Bueno, direto da Itália, ao vivo por Skype. A Renata Bueno, ela é brasileira e cidadania italiana e é deputada pelos eleitores que vivem na região da América do Sul aqui. Ela vai até explicar um pouco melhor isso daí. E temos na participação a Vilma Grisinski e o Duda Teixeira aqui na bancada. Deputado, obrigado pela participação. Eu queria começar lhe perguntando, você defendeu o voto pelo sim, né, pela aprovação das reformas propostas pelo primeiro-ministro nesse referendo. De que se tratavam essas reformas e por que foi incompreendido, por que a derrota do referendo, quer dizer, das propostas, foram compreendidas como um voto contrário ao primeiro-ministro e contrário à União Europeia? Boa tarde, Diogo, Duda, Virgínia, obrigada pelo convite de estar aí com vocês na TV Mundo Livre. Eu estou nesse momento aqui em Roma, estou falando diretamente da Câmara dos Deputados, aqui de dentro do Parlamento, justamente porque são dias bastante turbulentos, né? O governo do Matteo Renzi já é um governo provisório, porque na nossa eleição de fevereiro de 2013, o Partido Democrático, que era o maior partido, ele não conseguiu formar a maioria. Então, quem deveria ser o primeiro-ministro na época, o Bersani, não conseguiu formar essa liderança. Então, foi convocado o governo de Enrico Letta, que também não deu certo. Então, veio o Matteo Renzi há quase 3 anos atrás, quando ele veio justamente com a promessa e com a missão de fazer as reformas necessárias para que a Itália superasse esse período de crise. Passou por uma crise econômica profunda, temos que lembrar disso. Então foram propostas várias reformas, inclusive pelo ex-presidente da República, Giorgio Napolitano, e essas reformas começaram a ser realizadas. Trabalhamos muito como parlamento, fizemos reforma do trabalho, reforma da Buona Escola, vários pontos que eram cruciais para que a Itália começasse a funcionar um pouquinho melhor. E a reforma constitucional, que foi essa proposta agora, nós debatemos durante 2 anos entre Câmara e Senado e aprovamos essa reforma. E agora nós tivemos essa nova fase, então, do referendo, que foi uma solicitação do próprio governo para que a população pudesse participar e confirmar essa reforma que já tinha sido aprovada, então, pelo parlamento. A reforma, ela previa mudanças profundas. Então, o Matteo Renzi foi muito audacioso, né, muito corajoso de poder, de propor, enfim, por exemplo, a alteração do Senado, né, era quase uma abolição do Senado, porque de 315 passariam a 100 senadores, era um corte drástico no número de senadores. Esses senadores não seriam mais eleitos, né, teriam uma representatividade bastante diminuída, eles seriam muito mais representantes diretos dos estados, ao invés dos cidadãos, como é hoje. Então, enfim, era um corte muito profundo com relação ao Senado. Tinha também a abolição total do CNEL, que é um Conselho Nacional do Trabalho, enfim, e outros pontos que acabavam levando a uma modificação muito grande do sistema político nacional. Então, as pessoas não tiveram muita reação positiva, né? Os próprios adversários, os outros partidos, os próprios senadores que estavam perdendo esses cargos, tiveram fizeram uma forte oposição contra toda essa proposta de reforma, então se mobilizaram contra e acabaram levando a população a votar pelo não, né, por rejeitar a proposta. Então, hoje, essa proposta cai e, como ela era o coração de todas as reformas propostas por Matteo Renzi, ele, então, já no início da campanha referendária, tinha dito que ele, se perdesse o referêndum, ele deixaria o governo, justamente porque a missão dele acabaria ali.
E foi o que aconteceu. Infelizmente, com essa sua declaração já no início da campanha, a campanha acabou se tornando uma campanha que ficou personalizada, né, na pessoa do Matteo Renzi, e acabaram fazendo uma campanha até assim contra Renzi, né, a oposição. Infelizmente ele perdeu e infelizmente ele pediu a demissão na mesma noite. Eu fiquei muito chateada, muito triste, muito apavorada, porque nós temos hoje uma situação mundial bastante complexa, né, com o Brexit, onde a Inglaterra deixa a União Europeia, com o Trump nos Estados Unidos, que é um governo que a gente ainda não sabe qual é a linha que será adotada, e a Itália, embora tenha sido sempre muito instável nos seus governos, porque tem sempre um parlamento muito coeso, e a figura governativa é um pouco menos importante, digamos assim, como é no caso do Brasil, que é o presidencialismo. Então nós temos hoje uma situação delicada em que uma grande revolução contra uma reforma que, por mais que era profunda, era uma reforma para o bem, era uma reforma para modernizar a Itália, e que a Itália, sem dúvida nenhuma, precisava muito dessa desburocratização, né, dessa modernização do seu sistema. Então, hoje estamos sem governo, ainda, na verdade, o governo está congelado, né, o Matteo Renzi já entregou a sua demissão, mas ela continua congelada. O presidente da República, Mattarella, pediu com que ele congelasse formalmente até terminarmos de votar a lei de dell'estabilità, que é o orçamento, né, a lei orçamentária, que está sendo finalizada pelo Senado até a semana que vem. Então, não foi ainda formalizada essa demissão, mas o governo praticamente já não existe, e a gente não sabe o que vai ser agora do futuro da Itália, né? São novas forças políticas que nascem, mas não tem nada de proposta concreta para levar a Itália para frente, né? Então, essa é um pouco a nossa preocupação. A Vilma vai fazer uma pergunta. Renata, olá. Se você fosse explicar para uma pessoa que não acompanha os assuntos internos da Itália, o que é o movimento 5 Estrelas, que tomou a frente, que hoje é um partido importante, uma força política importante, e que teve um papel fundamental para fazer a campanha pela rejeição dessa proposta de reforma constitucional. Os 5 Estrelas é de direita, é de esquerda, é anarquista, é niilista, é populista numa tradição que é muito forte na Itália, que teve recentemente o Berlusconi, e antes teve todos aqueles acontecimentos históricos. Como que você definiria o movimento 5 Estrelas e qual o papel deles nessa rejeição, no voto pelo não nesse referendo? O movimento 5 Estrelas é um movimento que nasce nas eleições políticas de 2013, as eleições da qual eu participei, e é um movimento que nasce nas redes sociais, justamente com esse objetivo de não só recolher um pouco o voto de protesto, mas de dar uma cara um pouco mais cidadã para a representação política, porque, convenhamos, a representação política hoje, no mundo todo, ela sofre uma certa crise, né? Falta identidade nas representações políticas, e eu, que sou uma política, filho de um político, tenho muita consciência disso, né? Já vivo o mundo político no Brasil, vivo o mundo político na Itália, e a gente reconhece isso. Então, o movimento 5 Estrelas, ele nasce para preencher um pouco essa lacuna, né? Para tentar ser uma voz mais direta do cidadão comum. Então, eles se organizam via internet, apoiados na figura de Beppe Grillo, que é um cômico que sempre esteve na televisão, fazendo ironias sobre a política italiana. Então, ele traz não só, como que se diz, brincadeiras a respeito da situação política, mas ele também sempre traz propostas, novas filosofias e tal. Então, esse é o movimento 5 Estrelas, como ele nasce. Então, quando eles entram no parlamento em 2013, eles entram muito críticos, muito agressivos, inclusive. Então, assim, eu, inclusive, sendo jovem, né, achei muito interessante essa participação deles, acabou trazendo uma renovação muito grande para o parlamento, uma onda jovem muito grande, mas acaba que as pessoas
vem com muita crítica, mas pouca proposta. Então, depois de 3 anos de parlamento, hoje que eles conseguem começar a propor algo mais concreto para soluções dos problemas na Itália. Nos primeiros anos, eles faziam só críticas vazias, inclusive com agressividade inútil, e acabaram perdendo muito valor, né? Ganharam a prefeitura de Roma e de Turim nas eleições municipais do ano passado. Roma, a gestão está muito ruim, eles não têm conseguido formar governo, eles não têm conseguido levar adiante uma administração, porque Roma realmente é uma cidade muito complicada, então eles estão tendo grandes dificuldades. Em Torino já é diferente, eles estão conseguindo fazer uma gestão boa, moderna. A Chiara, que é a prefeita, também uma jovem mulher, ela tem feito uma gestão que está agradando muita gente. Então, assim, eles vieram nesse referendo sempre de muita oposição e sempre muito contra tudo. No meu ponto de vista, foi feita uma campanha do não, sem argumentos, né? Eles se apegam muito, assim, tentando criar uma rejeição contra a figura do Matteo Renzi, por motivos que não tinham muita correspondência com a reforma. Então, no meu ponto de vista, foi uma campanha que não tinha muito argumento, né, explicando por que ir contra a proposta da reforma. Não foi o Movimento 5 Estrelas sozinho, na verdade, eles estão pegando carona numa onda. Eu não vejo ainda o Movimento 5 Estrelas como um movimento guia para uma proposta de futuro para a Itália. Eu ainda vejo que eles estão surfando nesta onda, que tem sido uma rejeição, e não é só contra Matteo Renzi, é uma rejeição contra tudo, né, contra a política. O cidadão italiano, ele é um cidadão muito politizado, só que ao mesmo tempo ele é muito crítico, ele reclama muito, então ele é um cidadão muito crítico, e o Movimento 5 Estrelas tem surfado nessa onda. Toda a oposição que trabalhou pelo não foi parte do Partido Democrático, e aí foi o grande problema, né, de Matteo Renzi, porque o Partido Democrático ele se dividiu. Hoje são 400 parlamentares que fazem parte desse Partido Democrático. Tem um grupo da velha guarda do partido que sempre fez oposição a Matteo Renzi, então eles acabaram fazendo uma campanha pelo não e acabou levando pelo menos 30% dos militantes do próprio partido contra a reforma. Aí teve a Lega Nord, que é um partido que hoje tem em torno de 6, 7% do eleitorado italiano, o próprio Berlusconi, né, que volta sempre à tona com os seus 10%, levando muitos eleitores do norte, e o Movimento 5 Estrelas, sim, que fez o seu trabalho muito empenhado, né, sempre muito dedicado nessa campanha. Então, o Movimento 5 Estrelas fez campanha sim, mas eu ainda não vejo que eles sejam uma alternativa de solução para a Itália, né? Gosto da juventude, gosto da determinação, mas ainda falta preparo. A gente percebe isso no próprio dia a dia aqui na Câmara dos Deputados, né? E isso, ao contrário, eu via muito em Matteo Renzi. Por isso que eu fiquei um pouco chateada com a demissão dele, porque eu via em Matteo Renzi isso, um jovem determinado, mas que tinha preparo para poder realmente fazer acontecer o que a Itália precisava. E estava fazendo, né? Estava fazendo, mas para fazer as coisas acontecerem, as reformas, tudo o que era necessário, ele, sendo muito determinado, ele precisou romper com muita gente. Então ele não ouvia os partidos, ele não dava ouvido, ele não sentava para fazer acordo, ele era um pouco autoritário, centralizador. E isso levou com que os grupos rompessem e fizessem toda essa campanha contra. Deputada, o Duda vai fazer uma pergunta agora? Deputada, na sua opinião, em que medida que o voto contra a reforma, o voto pelo não, é um voto também contra a União Europeia? Essas duas coisas estão ligadas ou não? Na verdade, não. Embora Matteo Renzi ele fez um excelente trabalho de recuperar um pouco a imagem da Itália junto à União Europeia, coisa que o Berlusconi tinha
perdido muito, né? Perdeu a moral, a Itália tinha perdido a moral com a União Europeia. Então, Renzi retoma isso, né, com poder, né, com autoridade, e, inclusive, briga com a União Europeia por questões em defesa da Itália. Então, essa era uma situação boa. A reforma constitucional, ela não afeta muito o vínculo com a União Europeia. O cidadão italiano, ele se sente um cidadão europeu. A Itália foi um país que fundou a União Europeia. É um país que é protagonista na União Europeia. Diferente da Inglaterra, né, que navegava sempre paralelo a tudo que acontecia na União Europeia. Ela nunca entrou com os dois pés na União Europeia, nem a moeda, ela nunca aderiu. Então, a Itália é muito diferente, o cidadão italiano, ele se sente um cidadão europeu, o jovem italiano é um jovem que viaja pela Itália, pela Europa, ele trabalha com a Europa, trabalha em outros países. Então, eu acho difícil hoje que o cidadão italiano queira deixar a União Europeia. É claro que isso tem que ser muito trabalhado, porque o Brexit, ele traz, ele incentiva, bem ou mal, ele, digamos assim, ele faz acordar, né, um sentimento de por que não, talvez, vamos pensar, né, qual é a melhor solução, estar ou não na União Europeia. Porém, precisa ser trabalhado isso. A União Europeia completa 50 anos, em março do ano que vem, inclusive, vai ser comemorado aqui em Roma, o Tratado de Roma, né, que constitui a União Europeia. Então, ela precisa se reinventar, ela precisa ser um pouco revitalizada para buscar força para poder continuar o seu trabalho. E a Itália, sem dúvida nenhuma, é protagonista, e o cidadão italiano faz parte disso. Não existe hoje um sentimento anti-europeísta, a não ser o Movimento 5 Estrelas. E esse é um pouco do medo que eu digo, né? Eu acho que eles não estão preparados para conduzir o país da Itália, justamente porque eles têm algumas filosofias vazias. Essa questão de ser anti-europeísta, essa questão de ser contra a moeda do euro. Eles são muito vinculados a governos da América do Sul, como Evo Morales, sabe? Então a gente vê que eles são muito revolucionários, mas falta um pouco de pé no chão para poder conduzir um país como é a Itália. A Europa, sem dúvida nenhuma, será mantida e será fortalecida, e esse é o desejo da Itália, não tenho dúvidas. E ter o Movimento 5 Estrelas no poder, a gente corre um sério risco com que eles tentem implantar essa mentalidade contra. Deputado, mas não vamos deixar. Essa seria a minha última pergunta. Qual é a possibilidade que, se forem convocadas novas eleições, de uma força populista se tornar aí, assumir o governo da Itália? Pois hoje, veja, é o que eu falei, né? Essa campanha do não contra o referendo que ganhou não é uma campanha eleitoral política, né? Então não é que nascem forças desse movimento. Conversei hoje, inclusive, com vários colegas de várias direções, né? Inclusive por exemplo, muito relacionados ao não, relacionados ao Movimento 5 Estrelas, colegas de dentro do próprio Partido Democrático que fizeram a campanha do não, e todos eles têm muito claro isso, né, que o Partido Democrático ainda é um partido muito forte, que conduzirá ainda o próximo período da Itália. Estamos ainda analisando qual vai ser a movimentação de Matteo Renzi, né, se ele volta, porque a gente começa a perceber que ele tem o desejo de dissolver as câmaras e convocar novas eleições e, de repente, voltar nessas eleições como candidato, coisa que ele não foi lá atrás, ele não participou das eleições, tanto que ele não tem um mandato, né? Todos os demais ministros, todos eles saem do governo, mas voltam para o parlamento. E o Renzi não, ele fica fora do parlamento, mas como secretário-geral do partido, né? Então, a questão é essa. Ele ainda tem força para conduzir esse futuro político da Itália, né, no sentido de manobra agora, de como será, se as eleições serão a breve ou se serão mais para frente. Nós temos que refazer a lei eleitoral. Hoje a Itália não tem uma lei eleitoral que prevê a eleição da Câmara e do Senado, então nós precisamos finalizar essa lei eleitoral
antes de convocar as novas eleições. E com a lei eleitoral que se desenhará o novo modelo, né, das lideranças que virão. O Movimento 5 Estrelas, óbvio que tem força, né, eles recolhem sempre esse voto do protesto, e hoje, como eu disse, eles começam a ter propostas, né, eles já amadureceram nesse tempo de 2013 para cá. O Berlusconi quer voltar em campo, não acredito que tenha muita força, claro que ele mantém o eleitorado dele, mas eu não acredito que ele consiga retomar, ele não conseguiu colocar um líder que seguisse as suas orientações, né, tanto que volta ele mesmo, porque não tem hoje alguém da Força Itália, que é o partido dele, que possa assumir o seu lugar. Lega Nord tem esse Salvini, que é uma liderança um pouco brusca, que não consegue agregar muito, e, como eu disse, o Partido Democrático, né, que, dependendo aí da movimentação do Matteo Renzi, eu acho que eles ainda têm condições de voltar bem mais fortes para um governo consolidado, mas depende muito mais internamente de o Partido Democrático se resolver, porque o Partido Democrático é um partido que nasceu da fusão de vários partidos e nunca sofreu realmente uma união, ele nunca teve realmente uma consolidação, sempre ficou assim, vários pequenos partidos dentro de um grande partido, e é isso que eles não conseguiram manter no momento, né, de crise, um governo que fosse forte e que unisse todo mundo. E com uma nova eleição, talvez eles consigam colocar dentro do parlamento a maioria unida do grande partido, né, que é o que conduz. Aqui, lembrando, nós temos um sistema parlamentarista, então é o parlamento, é o grupo parlamentar de cada partido que acaba conduzindo a orientação, a linha, né, a ser adotada por cada partido. E é o que dirige o governo. Então, é o que nós temos agora, nos próximos dias, vai se desenhar esse cenário, tanto da lei eleitoral, que desenhará o cenário das forças políticas que sairão, né, para as próximas eleições. É um momento interessante, né, é um cenário, aqui no Brasil a gente fala, né, a dança das cadeiras, aqui eles dizem ballo delle valse, né, o giro delle valse, mas a gente está atento a isso, mas uma questão importante nós que somos os italianos no exterior, e eu falo dos brasileiros, que são quase 400 mil, né, brasileiros com a cidadania italiana ou italianos que vivem no Brasil, nós temos uma relação muito separada do que é essa política interna aqui na Itália. Então, para nós a situação é boa, né, nós tivemos um excelente tratamento com o governo do Matteo Renzi, então hoje a gente conseguiu ter aí vários fatores conquistados, e eu acho que a própria relação também do governo italiano com o Brasil foi muito boa. O Matteo Renzi, inclusive, esteve no Brasil depois de praticamente quase 20 anos que um primeiro-ministro não vinha ao Brasil. Vieram vários ministros, ministro das Relações Exteriores, a ministra das Reformas, enfim, vieram vários vice-ministros. Então a gente teve assim uma relação excelente com o Brasil. Eu acho que é isso que a gente precisa visualizar. E não foi só com o Brasil, foi a relação com o mundo. Foi um governo que retomou relação com o mundo. Então a gente tem essa clareza para nós, que importa. Claro que a minha função como deputada do Parlamento Italiano é sempre zelar pela pátria em primeiro lugar, independente de qualquer coisa. Mas para nós, eu digo sempre, o que importa é essa relação da Itália com o mundo e com os italianos no mundo. Ok. Deputada Renata Bueno, muito obrigado pelas explicações, foi muito útil mesmo para os nossos espectadores entenderem aí a situação na Itália e o significado desse referendo. Muito obrigado. Obrigada a você, Diogo, ao Duda, a Virgínia. A Vilma, eu estou à disposição de vocês quando quiserem, sempre estamos aqui prontos a dar notícias da Itália, da Europa. E lembrando que eu também estou sempre no Brasil, né? Afinal de contas, aí é o meu território político, a América do Sul toda. Então, fico à disposição de vocês, deixando um grande abraço a todos que nos seguiram. Muito obrigado, até mais. Até.
Bom, Vilma, foi muito interessante, né, as explicações da deputada. Tem algum ponto ali que a gente ainda valeria a pena comentar sobre esse referendo? Eu acho que a deputada, por motivos Óbvio, evidentes, ela está envolvida com a política interna. E com seus representantes, são os brasileiros, né, que têm cidadania italiana. E que tem seus interesses específicos. Agora, a gente dando um pequeno passo para trás, acho que é importante não exagerar na simplificação, naquela explicação, aquela resposta que explica tudo, a resposta única, mas conectar as linhas, né, os pontinhos, e colocar esse resultado desse referendo aí no quadro mundial, que é de praticamente um clima de revolta, e para o qual estão acabando as explicações, o estoque de explicações está acabando. Você vê, o Brexit fala, são os eleitores mais velhos, cruéis, malvados, que não pensaram no futuro dos seus filhos e dos seus netos. A eleição do Trump foram os brancos, racistas, ignorantes. Agora, a rejeição a essa proposta de reforma, que foi uma rejeição direta ao próprio primeiro-ministro. Ele personalizou, então ele está levando... Agora, não tem jeito, e foi uma rejeição enorme, foi quase 60%. Agora, não, são os jovens. Então, no Reino Unido... São os velhos, né? Agora são os jovens. Quanto tempo vai demorar até que se perceba que é um fenômeno comum e que não tem essas características? Inclusive, como são eleições que você tem maiorias, com exceção dos Estados Unidos, onde tem o sistema do colégio eleitoral, mas sim, mesmo assim você tem 60 milhões de americanos que votaram no Trump. Eles são todos americanos maus, racistas, raivosos, pobres, miseráveis, porque agora os eleitores do Trump têm que, quando eles comentam alguma coisa, eles falam assim, não, olha, eu tenho emprego, eu sou médico, eu sou veterinário, porque esse excesso de simplificação acaba criando cortinas de fumaça para a gente entender um fenômeno que é importante, que está afetando aí o mundo desenvolvido, essa inversão, inclusive, de bandeiras, né? Porque no caso específico da Itália, esse movimento 5 estrelas é muito difícil de você diagnosticar ideologicamente o que é isso, porque tem propostas que são características da esquerda, propostas que são características da direita. O que é importante é que eles são anti-europeístas. Eles têm a proposta de levar para um plebiscito o euro, especificamente. E eles estão em ascensão, e o resultado desse referendo assim, foi marcante. Então, a gente tem mais um chacoalhão aí nessa estrutura vital que é da União Europeia. E que já botou também, já botou de escanteio o presidente da França, que já, por causa também do rechaço que existe contra ele, não concorrerá a um segundo mandato. Né, então, ainda tem uma eleição ainda para acontecer, mas Hollande já está fora. Você está vendo que Hollande rolou... Hollande rolou pela escada Hollande abaixo. Rolou a escada abaixo, e tem essa característica que é do establishment, seja de centro-esquerda ou esquerda, como Hollande ou Matteo Renzi, seja da centro-direita, como David Cameron, que os conservadores continuam no poder, mas deu um rearranjo lá, que ainda continua no poder, mas não houve eleição, quer dizer, continua com a aprovação. Se tivesse eleição agora, ganharia, porque também o Brexit foi uma catástrofe para a esquerda, para o Partido Trabalhista, que vai do centro-esquerda à esquerda mais tradicional. Então, você está vendo que são vários
terremotos acontecendo e que esse é resultado, portanto, de uma questão obscura que, inclusive, só para você entender o que eles estão... A proposta do referendo é um negócio... Tem 3 assuntos, numa linguagem complexa. Um dos motivos também que teve até uma reação meio de raiva. Olha aí o que eles estão botando. Mas esses acontecimentos todos, obviamente, têm uma linha em comum que não pode ser ignorada. Bom, esse é um tema que nós certamente teremos que continuar tratando, porque o ano que vem vai ser o ano de Se 2016 acabar, né? Porque aparentemente não vai acabar nunca, vai continuar, né? Não para de acontecer coisa, né? Mas então esse é um tema que nós vamos continuar. Enfim, fato interessante é que não vai faltar. Terça-feira que vem, Mundo Livre. Até logo.